Ah, a família, o lugar que deveria ser refúgio. Mas quando a pressão entra pela porta, ela muda a atmosfera da casa. O profeta dizia que a pressão, quando não encontra saída, se transforma em explosão. E no lar, explosão não é barulho. É silêncio pesado, é coração cansado, é alma sobrecarregada. Eu vi isso tantas vezes. Pais carregando o mundo nos ombros. Mães tentando segurar a casa inteira sozinhas. Filhos absorvendo dores que nem entendem. A pressão familiar não chega gritando, ela chega devagar como quem não quer nada. Uma cobrança aqui, um olhar ali, uma palavra mal interpretada. E quando se percebe, a tensão tomou conta de tudo. E o pior caminho para tentar escapar dessa pressão é o mais comum. Se calar por dentro, colocar a máscara, fingir que tá tudo normal. Mas o profeta advertiu, quando você prende pressão demais, ela vai encontrar uma saída e não vai ser bonita. No lar, essa saída geralmente vem em forma de explosões emocionais. Gritos, feridas, palavras que não voltam mais. Ou o oposto, distanciamento, frieza, pessoas vivendo na mesma casa, mas não vivendo juntas. A pressão familiar, se não for entregue nas mãos de Deus, vira uma máquina de moer almas. E ela sempre começa pequena, sempre. Uma expectativa não atendida, um sonho frustrado, um peso financeiro escondido debaixo do tapete, um coração que quer falar, mas não encontra espaço. E assim a pressão cresce. Só que o profeta mostrava um outro caminho, um caminho silencioso, mas libertador, deixar escapar a pressão aos pés do Senhor. Porque quando o lar tenta resolver na força humana, se quebra, mas quando entrega ao Espírito, encontra descanso. O problema é que, em vez de entregar, muitos escolhem fugir. Fugir para a rua, fugir para amizades tóxicas, fugir para o celular, fugir para dentro de si mesmos. Fuga nunca resolve pressão, só transfere, só aumenta, só piora. E nesta primeira parte, o que o Espírito quer deixar claro é: ninguém está aguentando mais porque é forte. Estão aguentando porque estão adiando o inevitável. O lar só volta a respirar quando alguém decide abrir o coração e deixar escapar a pressão na direção certa. Porque o profeta não apenas identificou a pressão familiar, ele mostrou o caminho espiritual para vencê-la. Ele dizia: o lar é o primeiro altar, mas muitos trocaram o altar pelo argumento, trocaram a oração pela razão, trocaram a paciência pela resposta rápida. E quando o altar cai, a pressão toma o trono. É assim que a família começa a perder o controle. Quando ninguém ora, quando ninguém pede perdão, quando todo mundo quer estar certo, quando ninguém quer ser o primeiro a ceder, a pressão encontra terreno fértil onde a humildade morreu. E o profeta sabia disso. Ele contava histórias de lares que estavam quase destruídos, mas tudo mudou quando uma única pessoa, uma só pessoa, decidiu quebrar o ciclo. Porque Deus não precisa de todos, Deus precisa de um que abra a porta espiritual, um que derrame o coração, um que diga: Senhor, eu não aguento mais,
Leva isso tu mesmo. E a atmosfera muda, o espírito do lar muda. A pressão começa a perder poder. Mas existe um perigo, o inimigo oferece atalhos. Atalhos que parecem aliviar, mas só aprofundam a ferida. Desabafar com pessoas erradas, abrir o coração com quem não deveria ouvir. Buscar consolo em telas, vícios, conversas privadas, se distrair ao invés de se curar, gritar ao invés de conversar. Esses são os caminhos errados, os caminhos que destroem lentamente, mas há um caminho certo, um caminho que sempre funcionou. Voltar ao altar, voltar à oração, voltar à entrega, voltar à renúncia, voltar ao Espírito. E quando a pressão é colocada nas mãos de Deus, ela não explode, ela evapora. O lar não é perfeito quando está sem pressão. O lar é forte quando sabe como lidar com ela. Porque a pressão só vence quando ninguém sabe para onde levá-la. Mas quando ela é levada ao Senhor, ela perde a voz, perde o domínio, perde o poder. O profeta ensinou: Deus nunca perdeu uma família que se colocou diante dele. E esta parte termina assim: não existe lar tão preso que não possa respirar de novo, se alguém tiver coragem de abrir a válvula da alma e deixar escapar a pressão. Na presença de Deus,